paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Quantos estão felizes na casa do Senhor? Amém? Noite de festa, noite de consagração, noite de santa ceia, noite de milagre, noite de toque, noite de cura, noite de transformação, noite de batismo, noite de revelação, noite na qual vai ficar marcado na vida de muita gente nessa noite. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 8. Aleluia. Levítico, capítulo 8. Vamos ver se eu consigo controlar o tempo aqui. Levítico, capítulo 8, versículo 2 e 3. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor: Toma, versículo 1: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e um cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Podeis assentar. Amados, culto de Santa Ceia, mas culto de consagração também, separação de obreiros. E a palavra de Deus falando aqui no livro de Levítico, quando Moisés já tinha terminado de construir o tabernáculo. Agora, como é que Moisés ia trabalhar no tabernáculo? Sozinho? Não. Moisés não foi chamado para trabalhar sozinho. Ninguém trabalha sozinho. O líder que trabalha sozinho é um líder egoísta, é um líder que tem segundas intenções, é um líder que não sabe ser companheiro. E Deus já ensinou lá do começo, falando para Moisés: Moisés, separa homens para te ajudar. E no dia em que Moisés terminou o tabernáculo, Deus chama Moisés à porta da tenda e diz: Moisés, toma Arão e seus filhos. Deus escolheu uma família. Deus escolheu uma família. Para ser o que, pastor? A partir desta família ser uma linhagem de sacerdotes, uma linhagem de líderes. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vós sois chamados e vós sois escolhidos. Moisés, separa aí, Moisés, a família que na qual o patriarca se chama Arão, Moisés. Separa os filhos de Arão também, Moisés. E quando Deus fala para separar, eu vejo 7 coisas aqui, 7 ordens que Deus dá a Moisés na preparação de uma liderança ou de um sacerdócio. 7 coisas. Existe mais. Presta atenção agora na mensagem. Existe mais coisa, mas vamos destacar só 7. Primeira coisa que nós vemos aqui, versículo 2: Toma Arão e a seus filhos com ele, vírgula, e os vestidos. Primeira coisa, vestido. Pastor, o que quer dizer vestido na vida de um líder? Vestimenta na vida da liderança. O que quer dizer, pastor? Primeiro nós temos que falar que Deus quer separar uma linhagem de sacerdote. O que é ser sacerdote? O que é ser sacerdote? O que é ser um líder? O que é ser um representante de Deus aqui na terra? Quando eu vejo, a primeira coisa que Deus separa aqui é o sacerdote. São pessoas escolhidas por Deus. São pessoas que Deus escolheu. São pessoas que Deus o chamou. São pessoas que Deus confiou. Não é o pastor. Entendeu?
Tem pessoas que acham que é o pastor que está escolhendo, tem pessoas que acham que é o pastor que está promovendo. Não, irmão. Se você pensa assim, você tem que começar a orar mais. Você tem que começar a colocar a tua fé em ação. Por quê? Porque você não acredita nas coisas de Deus, você só acredita nas coisas do homem. Enquanto você estiver pensando assim, você é um mero participante, mas você não é um integrante do corpo de Cristo. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, separa aquela família, você acha que não se levantou pessoas dizendo, mas por que aquela? Por que a família do Arão? Por que não podia ser a família do Barnabé? Por que não podia ser a minha família? Por que não podia ser a família do fulano, que é uma família que tem mais destaque, é mais rica, é melhor, tem mais capacidade intelectual? Não, Moisés, é eu que estou escolhendo. É a de Arão. E fique pata. Quando Deus escolhe, meu irmão, não adianta você argumentar. Vai argumentar com Deus. Vai conversar com Deus. Entendeu? É a de Arão que eu quero na linhagem sacerdotal. É a de Arão e ponto final. Eu acho interessante que lá no livro de Números nós vemos que a Miriam se levantou depois. O que acontece com uma pessoa quando se levanta? Uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não acredita no chamado e nem na consagração, começa a murmurar, mas não tem capacidade para ser chamado. Mas não tem, mas meu Deus do céu, mas logo fulano, logo ciclano, meu Deus, o pastor não conhece. Ei, é Deus que está escolhendo. Glória a Deus. Cuidado, que a Miriam ficou leprosa. E teve que pedir para quem? Teve que pedir para aquele que foi escolhido por Deus para ir lá orar para tirar a letra. Bem, quem escolhe é Deus. Então você que está hoje, porque a Bíblia diz, diante da congregação, escolhe Arão e seus filhos. A congregação está aqui. Você que não está acreditando, a partir de agora começa a acreditar que escolhe Deus. Pastor, e o escolhido também precisa acreditar que o chamado que Deus está tomando hoje é Deus que está te chamando. Responsabilidade é 200%. É 200% com Deus, não é com o homem. Segunda coisa que Deus manda separar, além do sacerdócio, é os vestidos. O que significa os vestidos? Versículo 2: Moisés toma Arão e seus filhos com ele e os vestidos. Por que vestidos, pastor? Vestes na Bíblia aponta para personalidade, caráter e atividade. Sabe como é que eles reconheceram Elias? Quem foi que veio profetizar aqui para ti? Eu não sei o nome dele, não sei de onde ele vem, eu não sei quem ele é. Peraí, como é que ele se veste? De vestimento eu sei, ele se veste com roupa de pelo, é profeta. É profeta. Um líder escolhido por Deus não pode andar de qualquer jeito, não. Tem que andar como líder, tem que se comportar como líder, tem que falar como líder, tem que procurar autoridade de líder, tem que procurar unção de líder, tem que procurar direcionamento de Deus, porque um líder sem direção de Deus, ele põe a perder uma liderança. Então o líder, ele tem que cuidar das suas vestes. As suas vestes não podem ser conforme o costume dos ímpios, o conselho dos ímpios. A veste de um líder, de um obreiro, tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Pastor, o que a Bíblia diz? Êxodo 28:3 diz: todos os que são sábios de coração e que tenha escolhido do espírito de sabedoria, que façam vestes. Sabe quem é que fazia as vestes dos sacerdotes do templo, do tabernáculo? Deus falava para Moisés bem assim, está lá em Êxodo capítulo 28:3: Moisés, separa aí homens sábios de coração, cheio do espírito de sabedoria, irmão João. Entendeu? Esses vão fazer as vestes dos sacerdotes. Esses vão vestir os líderes. Ei, quem é que está vestindo a tua vida? É a internet,
Quem é que está vestindo a tua vida? É a moda lá de fora. Quem é que está vestindo o teu caráter? É a fantasia de títulos, orgulho. Eu quero dizer, te encosta do lado de pessoas sábias, cheias de espírito de sabedoria, que você vai estar diante, como a Bíblia pede, você vai estar vestido de caráter cristão. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Deus fala para Moisés: Moisés, você precisa vestir esses homens. Ninguém pode ser separado sem antes estar sendo vestidos, preparados. Pastor, eu queria mais, consagrar mais, mas eu preciso de dedicação também dos filhos de Arão. Os filhos de Arão primeiro precisam se esforçar, ter vontade de fazer alguma coisa para Deus, ter vontade de fazer, se envolver na obra do Senhor, não querer almejar só título, mas almejar o trabalho, porque o título vem como sinal, e quem está acompanhando o estudo lá em Biluíra diz: estes sinais acompanharão, vem atrás, no Glória. Quando a gente se preocupa muito com status, a gente acaba passando vergonha. Quando a gente se preocupa muito com títulos, acabamos não dando conta do recado. A Bíblia diz: aquele que deseja o episcopato, excelente coisa deseja, porém sabes tu que eu vou prestar conta contigo. Agora, quando Deus escolhe, quando Deus separa, é porque já está na hora. Quando eu vejo Deus falar para Moisés: Moisés, separa sacerdote, cuida dos vestidos, Moisés. E outra coisa, terceiro ponto, Moisés, e o óleo, Moisés. O óleo da unção, não se esquece. Nunca se consagra um obreiro sem óleo. Temos muitos obreiros aí fora, aqui pertinho, que querem trabalhar na igreja, querem fazer o trabalho de liderança, mas andam vendendo idolatria da Nossa Senhora por aí. O obreiro, ele tem que saber a direção que ele está. Por quê, pastor? Porque ele tem um rebanho a alimentar, e eu tenho que me preocupar com esse rebanho aqui. Glória a Deus. Eles dependem da minha alimentação, e eu dependo da alimentação de Deus. Eu não posso alimentar esse rebanho porque a minha vida é estragada. Eu não posso representar esse rebanho com a minha vida estragada. Esse rebanho se espelha aqui. Por isso que o líder tem que ser exemplo. O líder, a Bíblia diz que o obreiro, ele tem que ser irrepreensível. O homem de uma mulher só, comprometido com a palavra do Senhor. Isso a palavra de Deus diz. E caso contrário, não serve para ser líder na casa do Senhor. Moisés, não esquece do óleo da unção. Por quê, pastor? Porque precisa ter óleo. O óleo da unção é um símbolo da presença do Espírito Santo no sacerdote, na liderança. Onde eu vejo que quem preparava o óleo para ungir, também para ser queimado lá no altar de incenso, lá no tabernáculo, eram os sacerdotes. Êxodo 30, versículo 23 diz que os sacerdotes, eles tinham que preocupar, eles tinham que preparar, eles tinham que escolher a melhor essência, as melhores ervas, os melhores produtos, e fazer a melhor essência, o melhor perfume. Por quê, pastor? Porque na hora que era apresentado no altar de incenso, esse perfume tinha que subir com um cheiro suave na presença do Senhor. Tem irmãos e irmãs que não se preocupam mais com a essência. Sabe o que é isso? Eu falo que oro, mas na realidade eu não oro. Eu digo que estou cheio do Espírito Santo, mas na realidade é só barulho. Não tem essência. A adoração não passa aqui. Não tem perfume. Por quê? Porque não tem sacrifício
difícil, ele não se dedica naquilo que muitos não vê, aquelas horas que muitos não te vê, você está lá em concentração com Deus. Abençoa meu ministério, Deus, abençoa minha palavra, Deus, abençoa o meu louvor, Deus, me usa, Senhor. Eu não quero subir, mas eu quero que tu suba comigo. Quando eu for cantar, eu quero que tu apareça. Quando eu for pregar, eu quero que tu apareça. Quando eu for ministrar, eu quero que tu apareça. Quando eu for trabalhar, eu quero que tu apareça. Aonde eu estiver, eu quero que tu apareça. E mandarabagassurianda. É a essência que sobe como um cheiro suave na presença do Senhor e é digno de aceitação. Moisés, tem que haver óleo, porque senão não tem consagração. Tem que haver Espírito Santo, porque senão não tem direção. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Deus chama Samuel, o profeta Samuel, e diz bem assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai lá em Belém, que eu preciso ungir um líder. E hoje, dia 30 ou 31 de março, dia 1º de abril, que na qual para muitos lá de fora estão brincando de mentir, quem mente é filho do diabo, porque a mentira, o diabo é pai da mentira. Então se você brinca com essa piada, não brinca mais. Hoje nós estamos no dia considerado dia da mentira, lá para o inferno, lá para fora. Nós estamos pregando a verdade. Glória a Deus. Nós estamos pregando a verdade. Deus fala para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque daquela família eu vou erguer, eu vou consagrar um líder. Da tua família Deus vai consagrar um líder hoje. Glória a Deus. Ei, você não entendeu. Da tua família Deus vai consagrar um líder hoje. Da tua família Deus vai consagrar um líder hoje. Não estou falando de líder, eu não estou falando de família carnal, eu estou falando de família espiritual. Da tua família vai se levantar líder essa noite. Da tua família Deus vai restaurar um líder essa noite. Deus vai erguer líder nessa noite da tua família. Enche o teu vaso de azeite. Quem sabe tem alguém pensando aqui: é da minha família hoje vai sair um obreiro. Eu não estou falando da tua família carnal, eu estou falando da família espiritual, a família cristã. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu não estou chamando títulos e nem sobrenomes aqui. Esquece. Porque se fosse para Deus olhar sobrenomes, títulos e méritos, eu não ia consagrar ninguém. Nem eu não estaria aqui. Mas a família que Ele escolheu, da família que Jesus abriu a igreja lá no cenáculo, esta família, essa noite, Deus estará consagrando líderes. Glória ao teu nome. Enche teu vaso de azeite e vem, vai à casa de Jessé, porque eu vou ungir. Lá vai Samuel, chama Samuel todos os filhos de Jessé, lá vem Eliabe, Abinadab, todos eles. Aí, ó, vamos lá. Quase que Samuel olha pela aparência. Samuel olhou pela aparência, presbítero Malfac. Eu vou consagrar esse aqui porque é mais chegado do pastor. Eu vou consagrar esse aqui porque é um camarada que, meu Deus, amigão. Eu vou consagrar esse aqui, porque ele tem mais cultura, tem mais ética. Não, Samuel! O Edão, não! Por quê? Eu quero o melhor. Glória a Deus. Não entendi, Deus. Eu quero aquele que não está em casa matando o tempo. Eu quero aquele que está no campo trabalhando. Aleluia. Vocês não entenderam. Deus só chama quem está no campo trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Deus jamais vai escolher uma pessoa malandra para o trabalho dele. E depois que você ser consagrado, não pare de trabalhar. Dobre o teu trabalho. Verdade. Dobre o teu compromisso com Deus. Samuel, eu não quero essas pessoas aí que só têm aparência.
Samuel. Eu quero o menor. Por quê? Porque o menor nem deixava participar da mesa. O menor, ele era tão menor, ele era tão desprezado aos olhos humanos, que eles nem deixavam participar da ceia. Não, vai lá e chama o menor. Porque agora não é o chefe da casa que está chamando, agora é o chefe dos chefes. Agora é Deus que está mandando chamar. Vai lá, chama Davi o menor. Vai lá, chama. E quando Davi apresenta, todo cheio de pelo de ovelha, porque Deus consagra quem tem pelo de ovelha. Deus não consagra quem tem pelo de onça. Deus não consagra quem tem pelo de bode. Deus não consagra quem tem escama de jararaca. Deus consagra quem tem pelo de ovelha. Vai lá e chama o Davi, vem cá. Aqui, ó. Para me consagrar eu preciso ter óleo. E Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Pastor, o que aconteceu? Então Samuel, versículo 13, ungiu no meio de seus irmãos. Tinha até alguns ali que aceitaram, mas tinha alguns ali que não aceitaram. Você quer um exemplo? José recebeu uma capa do pai, uma túnica de várias cores, uma capa de destaque. Era o menor, pois é, mas era o mais confiável. Cuidado com gente grande dentro da igreja. Cuidado com gente inchada dentro da igreja. Cuidado com pessoas que se acham dentro da igreja. Elas são um perigo para a obra do Senhor. Deus gosta daqueles que se humilham. Deus gosta daqueles pequenininhos que muitas das vezes não aparece. É aquela lá, a viuvinha lá, mas Jesus fala assim, ó, dá uma olhada lá. É tudo que ela está fazendo. Deus fala para Samuel, consagra no meio dos seus irmãos, para que ele esteja, que é eu que estou consagrando e separando, para que eles não temam, se um dia ele sair, direcionado pelo Espírito Santo ao deserto, assim como Jesus foi levado, para quando chegar lá na hora da tentação, eles não dão ouvido para Satanás, e Satanás dizer bem assim, ó, mas se tu é filho de Deus, por que tu está passando por essa luta? Se tu é filho de Deus, por que essa crise? Se tu é filho de Deus, por que entrou água dentro da tua casa? Por que você perdeu a chave? Por quê? Porque você está passando por crise no frigorífico? Tu não é filho de Deus, tu não é chamado, tu não é escolhido. Consagra no meio dos irmãos, diante da congregação, Moisés. Consagrarão e os filhos de Arão. Consagra com óleo. Não esqueça de vestir eles antes de consagrar. Muitas igrejas estão se preocupando com títulos e obreiros e não estão se preocupando com a preparação dos obreiros. Estão consagrando diáconos, presbíteros, até pastorado. Os camaradas não sabem nem pregar, mas estão consagrando. É a necessidade é de pregar e ensinar e depois enviar. Não enviar e depois com as consequências de quem se machuca. Pastor, qual é a quarta ordem de Deus, pastora? A quarta ordem de Deus está lá: óleo da unção e o novilho para a oferta do pecado. A oferta pelo pecado, novilho da oferta pelo pecado é a necessidade do afastamento do pecado. Quando você aceita Jesus, você acaba entregando a tua vida para Deus e começa a ter uma vida de sacrifício. Não é uma vida fácil. Tem gente que serve ao Senhor e acha que está num clube de beleza. Eu estou servindo ao Senhor. Eu só estava conversando com o irmão essa semana. Pastor, nós estávamos debatendo algumas teses bíblicas. E aí a gente entrou no assunto do Brasil, 80%, 70%, 60% evangélico. Mas se Jesus vier, vai ficar tudo. Porque eles estão atrás de um título evangélico. Assim como Israel se protegia atrás de um templo de Salomão,
Por isso que estão sem templo até hoje, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Brasil é um país abençoado? É, dá uma olhada. Dá uma olhada como é que está a benção lá, os frigoríficos estão tudo fechando. Dá uma olhada como é que está a nossa juventude lá no Brasil. Dá uma olhada como é que estão os cristãos andando nas vestes deles lá no Brasil. Embora o povo lá no Brasil ache que o país, a Austrália é um país liberal, não. Aqui tem uma igreja temente ao Senhor. Aqui tem uma igreja que tem vestimenta de cristão. Aqui tem uma igreja que ainda é consagrada. Aqui tem uma igreja que tem palavra. Aqui tem uma igreja que não se mistura com essa terra. E bagaçura manda. Aqui tem uma igreja que ainda não trocou Jesus. Aqui tem uma igreja que ainda não negociou Jesus. Não traiu Jesus aqui nessa terra. Pastor, o novilho para o pecado sim, aceitou Jesus, agora é vida de sacrifício. De que maneira apresentarei? Me apresentarei diante do Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. De mão vazia não, você precisa ter cordeiro na tua vida. Gênesis 22:2, nós vemos a história de um patriarca que Deus escolheu. Sai da tua terra e da tua parentela. No capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 22, Deus já vê assim: olha só, eu quero o teu melhor, eu quero o teu Isaac. Mas Deus, eu levei tantos anos para conseguir o meu Isaac, e agora eu vou dar para quem? Eu quero tudo que é melhor, eu quero para mim. O teu melhor tempo eu quero para mim. Entendeu? Tudo que você tem de melhor não é para o mundo lá fora. Quando você vem para a casa do Senhor, muitas das vezes você vem com coisas. Lá para o mundo você vai com coisas de primeira. Aqui para a casa do Senhor você vem. Ei, cuidado, o melhor tem que ser para Deus, né? O melhor tem que ser para Deus. Tudo. O teu melhor penteado, a tua melhor roupa, o teu melhor louvor, o teu melhor é tudo para Deus. O teu melhor tempo é para Deus. O Deus quer o melhor. E quando Deus fala para Moisés: separa Arão e os filhos, Moisés, separa o cordeiro do pecado também, porque eles vão precisar sacrificar, porque a minha misericórdia vai se tornar na vida deles todos os manhãs. A misericórdia do Senhor na nossa vida, oxalá se não fosse a misericórdia deles na nossa vida, é verdade. O que seria de nós? Nós não seríamos nada, mas ela se renova todas as manhãs. Porque todo dia nós temos um sacrifício a apresentar diante de Deus. Não é só quando você vem para a igreja, né? Não é só quando vem. Que tipo de sacrifício você está fazendo para o Senhor? Muitas das vezes você consegue adquirir tanta coisa do mundo lá fora, quando é as coisas do Senhor você não consegue. Você desiste, você para, você não quer. Por quê, pastor? Porque está cansado, toma de cair. É isso que acontece com pessoa que não tem compromisso com as coisas do Senhor como prioridade. Você abre mão de todas as coisas do Senhor para favorecer as coisas do mundo lá fora. Deus fez ao contrário na tua vida. Deus abriu mão de todo mundo para favorecer o seu filho para você. Glória a Deus. O melhor, o único que ele tinha. Ele tinha um só. Ele abriu mão. Vai lá morrer por aquelas pessoas que nem me acreditam em mim. Vai lá morrer por Deus. Vai lá amar aquelas pessoas que vão querer te crucificar e vão até te crucificar. Vai lá. Meu filho, você vai morrer por pessoas que você vai chegar lá em Rockhampton, lá na Austrália, lá no Brasil. Você vai curar eles, você vai libertar eles, você vai exaltar eles, e eles vão dizer assim: eu fiz isso pelo meu mero esforço. Eles não vão dar glória para ti, meu filho, mas você vai morrer por eles. Quando Deus fala: ei, tem que ter o cordeiro, o novilho, Deus fala a quarta coisa: tem que ter 2 carneiros e a aceitação de Deus. Pastor, por que 2 carneiros? Porque, olha só, Abraão subiu
carneiro dele, o Isaac. E não sabia que Deus já tinha o carneiro dele lá em cima esperando. Quando você sobe com o teu melhor para Deus, você não vai perder o teu melhor. Você vai voltar com o teu melhor e o melhor de Deus na tua vida. Abraão subiu, meu Deus, imagina o coração daquele líder subindo, obedecendo a Deus. Quando Deus pede para você fazer, não pensa duas vezes, pede e faça. Glória a Deus. Pastor, meu companheiro, minha companheira, são pessoas que são coração gelado, não conversa com eles, não troca ideias de fé com ele. Faça que nem Abraão. Abraão não falou com a Sara. Abraão se levantou de madrugada, pegou Isaac e foi. Chegou lá em cima, na hora do sacrifício, botou o Isaac em cima do altar. Quando ia degolar o Isaac, Deus brada lá do céu: Abraão. Quando a Bíblia fala Deus brada, não é Deus falou assim, Abraão, não. Se a voz de Deus já tremesse, imagina o brado de Deus. Imagina o berro de Deus. Imagina o grito de um anjo ali no lado do ouvido de Abraão: Abraão, não faças nenhum mal, porque agora eu sei que temes a Deus. Será que o cutelo travou? Será que Abraão? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer meu sacrifício? Deus pede, agora diz que não é. Mas depois daquele brado grande, cooperador mundial, depois daquele brado grande de Deus, algo interessante, presbítero Modair. Abraão ficou ali indeciso: sacrifico ou não sacrifico? Meu Deus, será que eu... E agora? Mas Deus nunca deixa um líder com dúvida. Naquela mesma hora, Abraão ouve aqui de trás, bem de trás dele, confirmação de Deus. Você não está entendendo. Tem cordeiro gritando do teu lado, você não está ouvindo. Você está deixando de fazer o melhor para Deus com medo de perder o teu melhor. Deus não está nem querendo o teu melhor, Deus só está querendo o teu tempo para Ele. Ele já tem preparado não só um, Deus tem preparado 10, 20 mil cordeiros para colocar no lugar. Deus tem o melhor para nós, sem precisar do nosso melhor. Ele só quer que nós tomamos a diferença. Ele só quer que nós tomamos uma posição de entregar o nosso melhor para Ele, mas Ele não quer o nosso melhor. Ele só quer ver nós colocar o nosso melhor nas mãos dele. Quando eu vejo Abraão olhar para o lado, um cordeiro, nossa, como é que apareceu um cordeiro aqui? É gordo, está lindo esse cordeiro. Lindo esse cordeiro. Está lindo esse cordeiro. Isaac desce. Isaac desce. Mudança de plano. Ué, pai não vai mais me sacrificar? Não sou mais o melhor. Você é o melhor sim, mas não vai precisar mais sacrificar. Deus já nos deu o melhor aqui. Glória a Deus. Deus já nos deu o melhor aqui. Isaac, sabe que tem aquele que é egoísta? Tem aquele que Deus dá, mas não é para você ficar para você, é para você investir na obra. Glória a Deus. Entendeu? Muitas das vezes você está rico, mas não é coisa tua não, viu? Tem muita coisa que você tem que é de Deus e você não devolveu o voluntário. Glória a Deus. Deus vai tomar de volta. Isso é Deus que está falando agora aqui. Glória a Deus. Abraão podia ter pegado esse cordeiro que Deus preparou para ele sacrificar no altar. Podia ter pegado e levado para casa. Tem muita gente que leva o que é de Deus para casa. Glória a Deus, é verdade. Deus vai requerer de você centavos por centavos, porque você está roubando de Deus. Glória a Deus. Se é que você já não está perdendo alguma coisa já. Abraão era um líder madurecido. Ele pegou aquilo, ele sabia que aquilo lá não era dele. Ele pegou aquele cordeiro imediatamente e já
cordeiro é Deus que prepara. O primeiro cordeiro é você que toma a decisão, mas Deus não precisa do teu cordeiro. Ele só quer ver você colocar em primeiro lugar. O segundo está aqui preparadinho para você, mas você não quer nem abrir mão do primeiro, então nunca vai receber o segundo. O segundo cordeiro é parte espiritual, só entende quem oferece o primeiro na presença do Senhor, é que vai entender o segundo na tua vida. Você só vai estender o segundo cordeiro na tua vida a hora que você saber apresentar o primeiro cordeiro para o Senhor. Quando eu vejo Deus falar para Moisés: Moisés, precisa de mais alguma coisa, Moisés. O que? O cesto de pães ázimos. Versículo 2: eu quero vestido, o óleo da unção, o novilho da oferta do pecado, os 2 cordeiros e o cesto de pães ázimos. Moisés, o que é pães ázimos? No dia da Páscoa, na noite da Páscoa, quando o povo de Israel estava saindo, naquela noite antes do anjo da morte passar matando os primogênitos, que todos tinham que ter o sangue nos umbrais da porta, Deus fala: vocês vão assar o cordeiro. Se lembra daquela mensagem que nós pregamos aqui? Vão comer as pernas, vão comer a fissura, ei, vocês vão comer a cabeça, Moisés. Só que fala para eles que vocês vão ter que assar pães ázimos. Eu quero pães naquela noite sem fermento. O líder que é separado pelo Senhor, ele não pode ser um líder com fermento. O fermento é símbolo de pecado. O seu fermento, ele é símbolo de enxume. Deus não precisa de enxume na sua obra. Deus quer purificação. Ele não quer crente, ele não quer líder que se contamina com fermento lá de fora, coisas fermentadas. Ele quer líder que na sua testa tem uma placa dizendo: santidade ao Senhor. Aleluia. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Pães sem fermento, sem impureza. Uma igreja que é sem fermento não permite imoralidade ou falso ensinamento. O líder separado por Deus, ele é um líder que não vai permitir na sua vida fermento, imundícia lá de fora, coisas que vão contaminar a sã doutrina. Vai pregar a palavra e vai viver a palavra, entendeu? Vai defender a fé, vai ser o defensor do Evangelho de Cristo, vai ser o carregador de cruz, vai ser o pregador da palavra, boas novas, mas nunca vai fermentar a palavra do Senhor. Vai pregar sempre a verdade pura. Glória a Deus. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, última coisa, sacerdote, os vestidos, o óleo, o novilho, os 2 cordeiros, os cestos e pães ázimos, Moisés, e o caráter público. O que é caráter? O que é caráter, pastor? Caráter é só dentro da igreja? Tem gente que tem caráter só dentro da igreja. Tem crente que só tem caráter dentro da igreja. Tem crente que o linguajar dele é só cristão dentro da igreja. Quando eu falo de caráter, eu vejo 2 Reis capítulo 4 versículo 9. O caráter, você não precisa dizer: eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou poderoso, eu onde eu paro, maravilha, eu sou cheio. Não, irmão, caráter de cristão é reconhecido de longe. É reconhecido de longe. 2 Reis capítulo 4 versículo 9 diz bem assim, a Sunamita, falando do profeta, chamou o esposo e disse bem assim: eis que todo dia passa aqui na frente da nossa casa um santo homem de Deus. Nem conhecia a vida dele, mas conhecia o caráter dele. Pode conversar com fulano e ciclano, que eles são um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Na separação de líderes, precisamos aprender, meus irmãos, que Deus precisa de líderes, homens e mulheres de caráter. É o teu sim, sim, o teu não, não, doa quem doer. Você foi chamado para falar a verdade, cinto da verdade.
É difícil, mas Deus não procura covarde, Deus procura valentes. Glória a Deus. Deus procura homens e mulheres que se colocam diante da guerra, não atrás. Não se escondem atrás de título, não. Vai chegar dia que você nem vai prestar atenção nesse título, de tão envolvido que você vai estar com a obra do Senhor. Glória a Deus. Mas vão te reconhecer. Já estão te reconhecendo. Vejam que quem passa aqui é um santo homem e uma santa mulher de Deus. Depois que Moisés fez isso, Moisés consagrou eles. Moisés consagrou diante da congregação na porta da tenda. Consagrou líderes. Homens que iriam ajudar ele na liderança do povo. Homens que já estavam trabalhando, já estavam envolvidos, porém não tinham sido reconhecidos. Nunca se separa uma pessoa que não já esteja fazendo algo para o Senhor. E você que foi separado, ou vai ser separado, ou já foi separado, e deu uma estacionada, você só vai seguir em frente se você continuar se esforçando. É verdade. Porque senão você vai ficar estacionado vendo os teus irmãos crescendo. E o pastor não pode fazer nada por você. Separa-os. Que se vista como líderes. O líder não pode andar que nem um playboy. O líder não pode andar como as modas desse mundo. O líder tem que andar como um líder, um caráter. Pastor, com quem que eu vou me espelhar? Nós temos obreiros na casa do Senhor que você pode se espelhar. Glória a Deus. Não se inspira em pregadores itinerantes, em pessoas que hoje pentei assim, amanhã pentei assado. Não, se inspira em homens tementes ao Senhor. Aleluia. E mulheres tementes ao Senhor. Glória a Deus. Aí você vai ver Deus te usar poderosamente. Caso contrário, não. Glória a Deus. Ídolos lá do mundo não vão ser inspiração na tua vida, vão ser uma desgraça na tua vida. Se preocupa com as tuas vestes espirituais e também materiais. Isso conta muito ponto no teu ministério. Quando eu falo de homens, eu estou envolvendo um casal. Eu não estou falando só do obreiro, porque eu não separo só um, eu separo o casal, porque são ambos uma só carne. Tem mulher que não se preocupa com o ministério do marido. Tem mulher que é uma desgraça no lado do marido. O marido poderia já estar longe no ministério, mas por causa da tranqueira não consegue. Ei, te converta. Se converta, porque Deus vai prestar conta contigo. Aleluia. Deus queria usar o teu esposo, a tua esposa, mas você está sendo aquele empecilho, aquela pedra de tropeço. Você está sendo aquele. Ei, começa a valorizar o ministério que Deus colocou na tua vida, homem e mulher. Deus não te separou pela amizade, não. Deus te separou porque Ele quer o teu trabalho na casa do Senhor. Ele quer a tua diaconia na casa do Senhor. Ele quer o teu serviço na casa do Senhor. Os anjos queriam trabalhar no nosso lugar. Deus disse: não, eles vão ter que fazer. Eles vão ter que fazer. Aleluia. Os anjos queriam fazer isso aqui. Imagina como é que os anjos não estariam felizes fazendo a obra do Senhor aqui embaixo. Não, deixa eles aqui. Deixa eu e você. Jesus não morreu pelos anjos, Jesus morreu por nós. É nós que temos que pregar a salvação. É nós. Então toma essa responsabilidade. Toma essa responsabilidade na tua vida a partir de hoje. A partir de hoje, líderes, mulheres, esposas e obreiros, homens, maridos de mulheres que são usadas por Deus, toma essa responsabilidade na tua mão e para de perder tempo na casa do Senhor. Começa a se envolver com a obra do Senhor. Começa a fazer a obra do Senhor. Começa a arregaçar as mangas, porque Jesus está voltando. E tem 5 coroas preparadas para nós lá. Será que não vão conseguir pelo menos receber uma?
Será que eu vou receber a coroa de glória? Pastor, por quê? Porque muitas das vezes a glória eu não mando para cima, eu fico aqui, então eu preciso mandar a glória para cima para receber a coroa de glória. Será que eu vou receber a coroa da vida? Por que coroa da vida? Porque eu não gastei a minha vida aqui, então será que eu vou receber a minha coroa lá? Não, pastor, não dá para cantar hoje, que a minha voz está... Estou começando a ficar rouco. Estou começando a ficar rouco, então não posso cantar. Aí vai assistir um jogo de futebol, perde a voz lá, porque um lá deu uma falta lá e xinga até a mãe do coitado lá, mas para adorar a Deus não. Para passar a noite inteira dando gargalhada, contando piadinha lá, maliciosa lá, você tem. Agora para adorar a Deus você não tem voz. Você já viu o teu pastor ficar sem cantar? Não. Você já viu o pastor ficar rouco? Já. Mas Deus, Ele dá a voz para nós cantar. Siga o exemplo. Para você ganhar a coroa da vida lá em cima. Coroa da vitória, pastor. Só para aquele que vencer. Só para aquele que ser fiel até a morte. Pastor, o que é ser fiel até a morte? Vou dar um exemplo para os irmãos aí. Não se assuste. Mas o apóstolo Paulo estava para ser... Estava ali, o centurião da sentença mostrando para ele. Daqui 2 horas você vai morrer. É hoje. Irmão Flávia, está aqui a sentença. Sabe o que ele falou? Combati o bom combate. Daqui 2 horas acabei a carreira. Mas eu não vou largar a fé, não. Combati o bom combate. Falta quanto aí, soldado? Falta 1h30. Combati o bom combate. Falta quanto aí, soldado? Falta 1 hora. Combati o bom combate. Falta quanto aí, meia hora? Combati o bom combate. Falta quanto, soldado? Daqui 5 minutos já está na conta. E agora soltou. Eu imagino o apóstolo Paulo entrando no céu assim, Glória ao teu nome. Tombou na terra, mas chegou de cabeça erguida no céu. Foi recepcionado pelos anjos. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, vinde, eu vos aliviarei. Entra para o gozo eterno, filho meu, eu te reconheço. Glória a Deus, aleluia. Combati o bom combate, cadei a cadeia e guardei a fé. Será que você já tem parado na caminhada? Ou está pensando em parar? Ou o que aconteceu com o teu ministério? Por que você parou? Por que você esfriou? Por que você afrouxou? Por que você está dependendo do teu companheiro, da tua companheira, e você não tem mais aquela vontade de fazer? O apóstolo Paulo foi até no final. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi até no final. Aleluia. Imagina como é que ele não deve ter entrado naquele céu. Imagina você como é que o apóstolo Paulo deve ter entrado no céu. Partiu dessa terra, aos olhos humanos, acabou com a vida dele, Luiz. Mas aos olhos de Deus, imagina que Deus se levanta do trono. Levanta, anjos de pé, abre a porta, porque aí está vindo um servo fiel. Abre a porta, porque aí está vindo um vitorioso. Porque aí está vindo evangelista, aí está vindo diácono, aí está vindo pastor, aí está vindo jovem, uma jovem. Abre as portas, está vindo fiel aí. Saudai-nos. Assim é para quem vai até o fim. Eu espero entrar no céu dessa maneira, meu irmão. Eu espero entrar no céu desta maneira. Eu não quero ser parado na porta por causa de picuinhas, por causa de mordidão espiritual, por causa de fadiga nessa terra, por causa de 2, 3 vintém que eu não quero para o Senhor. Eu não quero ser parado, não. Eu quero entrar no céu. Eu
quero entrar no céu. Se for para me gastar minha saúde, eu gasto. Se for para me gastar meus bens, eu gasto. Se for para me gastar minha vida, eu gasto. Mas o meu alvo é o céu. Eu quero ir para o céu. Eu desejo o céu. Eu quero ir morar no céu. Eu estou fazendo de tudo aqui na terra para me ganhar o céu. Eu não estou fazendo de tudo aqui na terra para ganhar a terra. Eu quero o céu. O céu é um lugar maravilhoso. Glória ao teu nome. Aleluia! Pastor, essas são as 7 qualidades que Deus pediu para Moisés escolher. E Moisés escolheu nessa noite. Aleluia! Agora em nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Desse jeito. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Ele conhece todo o teu coração. Transforma-me conforme Ele transforma toda a tua vida. palavra, Conforme a palavra, Ele te transforma. e enche Ele te enche. até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me. Usa-me, Senhor. Oh, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te usar poderosamente a partir de hoje. Usa-me Sabe como? como um farol que brilha Então, palavra é sua. onde chora Espírito Santo de Deus. no deserto. Senhor Deus, Deixa que acerto ao Deus. Quero ser usado da maneira que gerado. qualquer hora, qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Você pode conversar com o Senhor dessa maneira. usa-me, Senhor. Você tem essa comunhão para falar com Ele dessa maneira. Quebranta o meu Coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, e Ele vai te usar. Senhor. E Ele já está te usando. Usa-me como um farol que brilha à noite, como luzes sobre as águas, como abrigo no deserto,
mina